Olá, tudo bem? Nós estamos meditando na Bíblia, o Novo Testamento, em ordem cronológica. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 15. E se você quiser, claro, dê o seu gosto, partilhe esse vídeo, vamos espalhar a palavra de Deus. Vamos pedir a direção do Espírito Santo? Meu Deus, dá-nos do Teu Espírito para que possamos ter a luz da Tua presença em nosso entendimento e compreender e entender perfeitamente a Tua palavra. Fale conosco. Amém. Mateus 15, versículo 1. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Então, não era a tradição de Deus, mas a tradição dos homens. Quer dizer, esse é o problema, né? As pessoas, elas se ligam a tradições, ao fazer, esquecem de ser primeiro, né? A essência. 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Né? Como vejo aqui a diferença, né? Enquanto eles tentam defender uma tradição dos homens, o Senhor Jesus perguntou por que eles transgrediam um mandamento de Deus. 4. Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai, nem sua mãe. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. O comentário diz assim: invalidaste pela vossa tradição, o mandamento de Deus. As tradições eram passadas pelos anciãos e pelos mestres de Israel de geração em geração. Eles diziam que essas tradições constituíam a lei oral proferida por Moisés, mas que não constavam na Torá. Esses mestres escreveram tais ensinamentos, igualando-os e até considerando-os mais importantes do que as sagradas escrituras. O Senhor Jesus foi bem claro ao dizer que, por causa da tradição, eles desobedeciam aos mandamentos divinos. Nenhuma doutrina humana ou costume religioso tem a importância e a credibilidade da palavra de Deus. 1 Timóteo 4, versículo 9, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Em 2 Timóteo 3,16, ele disse: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Tudo que nós precisamos, todas as instruções, direções, ensinamento, está na palavra. Mas as pessoas que ignoram ela, né, ignoram também a Deus, claro. A questão aqui desse povo é que eles, por exemplo, na altura em que os pais precisavam mais dos filhos, os filhos tinham que ajudar os pais com a ajuda financeira para sustentá-los, o que eles faziam? Eles diziam que havia prometido esse valor para o templo. Então muitos davam realmente para o templo, mas era um comércio, era um acordo que ele fazia. Uma parte daquele dinheiro ficava com o sacerdote, o responsável, e ele dava outra parte para o filho, voltava para o filho. Então ele não tinha falta, mas os pais passavam fome. Quer dizer, olha só, pelo dinheiro eles faziam isso. Não era para agradar a Deus, não era um coração fiel a Deus, era um coração orgulhoso, um coração prepotente, um coração ganancioso. Então, essa tradição dos homens era um pretexto para eles não perderem dinheiro com os pais. 7 hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, essa era a condição espiritual desses homens. Por fora, eles pareciam religiosos, santos, porque estavam ali ofertando a Deus, mas na verdade o coração deles estava longe de Deus. Na verdade, o coração deles pertencia ao dinheiro, mamon. 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes:
ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então aqui começa um grande ensinamento do Senhor Jesus, né? Já que eles vieram interrogar ao Senhor Jesus sobre os discípulos não lavarem as mãos para comer, quer dizer, eles consideravam os discípulos impuros, né? Cerimonialmente, para a religião deles, impuro. Então, primeiro Jesus falou assim: vocês consideram isso impureza? E o que vocês estão fazendo? Quer dizer, Jesus mostrou o erro que eles estavam cometendo. Chamou a multidão porque eles exigiam isso das pessoas. Então ele apontou um erro à multidão, aos olhos do povo que não conhecia a palavra de Deus. Eles começaram, ou poderiam começar a ver os discípulos de uma forma muito má. Então Jesus falou que contamina o homem não é o que entra na boca, não é porque eu não lavei minha mão e comi que vai me contaminar, né? Espiritualmente, pode me contaminar, eu posso pegar uma bactéria, fisicamente, mas espiritualmente, não. Mas o que sai da boca? Então quer dizer, o que eu falo, as palavras podem me contaminar, né? E aí ele diz, 12, então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Eu não sei qual a razão deles estarem preocupados, né? Porque Jesus não estava preocupado em ter escandalizado. E ele falou que toda planta, né, que o Pai não plantou será arrancada. Quer dizer, eles estavam ali aparentemente como se Deus houvesse escolhido eles. Mas Jesus está falando, eles não são escolhidos por Deus. 14. Deixai-os. São cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, porque eles eram cegos, assim também eles faziam outros cegos como eles. Mas quem queria ver, então ouvia Jesus. E Jesus abriu os olhos aos cegos, espiritualmente falando. No 15, e Pedro respondendo disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre, para o ventre, e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então, você entendeu? Então, cada um dá o que tem. Tem pessoas, por exemplo, que usam seus meios de comunicação apenas para falar mal. Fala mal de um, fala mal de outro, fala mal de uma religião, fala mal de outra religião. Então, elas estão disseminando o que elas têm dentro delas. Há outros não, que usam a rede social por um bem maior. Estão fazendo um serviço à sociedade. Então, cada um dá o que tem. No 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Olha que forte, né? Porque do coração, primeiro, coração é uma fonte de engano. Todas as pessoas que são guiadas pelo seu próprio coração estão enganadas, vivem enganadas. Uma pessoa guiada pelo próprio coração, ela não tem condições nenhuma de ouvir a Deus. Ela está surda, cega para as coisas de Deus. E ela considera até penoso seguir e ouvir a Deus. Então, olha lá, porque do coração procedem os maus pensamentos, né? O pensamento, ele começa aqui no caso, no coração. O pensamento de morte, por exemplo. Tem pessoas que querem se vingar a qualquer custo da outra pessoa. Por exemplo, Abel e Caim. Caim, movido de tanta inveja pelo irmão, o matou. Mas antes ele foi alertado que o pecado jazia à porta, mas cabia a ele dominar, ele não dominou. Mas tudo começou aonde? No pensamento. Depois, adultério. O adultério não acontece de uma hora para outra. Ele é alimentado no coração. Por exemplo, nós vivemos na era da informatização, da informação, a palma da mão. E quantas pessoas se alimentam da pornografia e terminam, depois sendo casadas, terminam caindo em adultério porque elas querem viver aquela fantasia que ele assistiu, que não existe. Foi só um filme, foi só uma fantasia e aquilo não se enquadra na vida real.
Adultério, fornicação, que é o sexo fora do casamento, é a sensualidade, é a busca pelo prazer, é a pornografia, por exemplo. A pessoa, às vezes, ela só consegue ter prazer vendo pornografia. Ela não consegue ter o prazer sexual entre o marido e a mulher, né? Todo relacionamento fora do casamento é uma fornicação. Então, é a busca, a sensualidade. Hoje nós vivemos exatamente isso. Furtos, quer dizer, o roubo, a pessoa planeja, às vezes ela trabalha numa empresa, ela vê uma brecha e ela aproveita aquela brecha, falsos testemunhos. O Senhor Jesus foi vítima do falso testemunho, né? Mentiram, blasfêmia, quer dizer, as palavras, os palavrões. Aí no 20, estas são as coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, veja que o muito mais são as coisas que estão saindo de mim, que podem me contaminar e condenar minha alma ao inferno, do que aquilo que eu estou ingerindo. O comentário diz assim: o que contamina o homem? Em resposta à pergunta de alguns escribas e fariseus sobre o fato de os discípulos não lavarem as mãos antes de comer, o Senhor Jesus lhes mostrou o quanto suas tradições eram inúteis. Afinal, o que adianta lavar as mãos, um ato externo, se o coração interior está repleto de sujeira? As palavras revelam o estado em que se encontra o coração de cada um. Por isso o Senhor Jesus disse que as nossas palavras vão nos justificar ou nos condenar. Antes do pecado nascer, primeiro foi gerado na mente da pessoa e depois se instalou no seu coração e na sua alma. Diante disso, ela se torna injusta e acaba contaminando não somente a si mesma com as suas palavras e mentiras, mas também aos outros. Ninguém que tenha um coração puro sentirá prazer em falar palavras podres e pecaminosas, e ninguém que tenha o coração contaminado pelo pecado falará o que é santo e justo. Então, quer dizer, o pecado nasce dentro da própria pessoa. Por isso que Deus nos manda rasgar os nossos corações, né? Fazer a circuncisão do coração, quer dizer, a aliança do coração. Nós entregamos esse coração perverso a Deus e Deus nos dá um novo. No 21, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, primeiro, ela era dessas cidades, ela não era da Judéia, ela não era do povo de Israel, povo judeu, ela era de Tiro e Sidom. E ela era grego-ciro-fenícia. Nós vamos ver isso em outra passagem. Então, ela saiu de casa. Primeiro, ela era mulher. Mulher, normalmente, ela saía sempre sob a proteção de um homem, mas ela foi sozinha. Quer dizer, já demonstra a primeira atitude, a primeira barreira que ela venceu. Sair sozinha e ir em busca da ajuda. Com certeza, ela ouviu falar de Jesus e os seus milagres. Então, ela foi buscar. Ela foi intrépida, né? E ela foi falar com Jesus. Mesmo sendo quem ela era, ela não se importou. Então, ela venceu a barreira do preconceito, ela venceu o medo, ela venceu a aflição, ela foi decidida em busca da resposta. Aí diz assim, no 23, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Quer dizer, ele fez isso para ensinar uma lição aos discípulos, primeiro ponto. Segundo, para testar, provar a fé daquela mulher. 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ele não ofendeu aquela mulher, muito pelo contrário, ele estava testando ela porque ela não pertencia da nação de Israel. Agora, veja que interessante, o pão dos filhos representava para quem o Senhor Jesus veio primeiro. Jesus também veio para os gentios,
Mas primeiro ele apareceu para a nação que ele havia escolhido. Mas ela mostrou uma fé extraordinária, porque ela mostrou para Jesus, naquele momento, que o que ela estava pedindo não pertencia à mesa, ao pão da mesa dos filhos, mas era uma migalha, era algo insignificante, em que ele poderia fazer. Então no 28 ele disse, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a sua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. O comentário diz, grande é a sua fé. A pureza da fé é o que a torna grande. Foi isso o que o Senhor Jesus viu naquela mulher cananeia. Ela mostrou a qualidade da sua fé, na sua persistência, pois tudo lhe era desfavorável. Se até as mulheres judias naquela época eram desvalorizadas pelos religiosos, imagine uma mulher gentia. Mas ela não se importou com nada disso e continuou seguindo o mestre, estrada fora, gritando por socorro. Por algum tempo, ele não atendeu, porém, fez isso para nos ensinar o valor da perseverança. Se não somos atendidos na primeira vez, não devemos desanimar na oração e sim insistir até que a resposta venha. Colossenses 4:2. Perseverar em oração, velando nela em ação de graças. Então, Jesus elogiou aquela fé, a fé daquela mulher. E é a fé que nós temos que ter hoje com relação à palavra dele e crer. Às vezes a pessoa ela quer muito ver para crer. Ela quer ver o milagre, ela queria ver Jesus na frente dela, dizendo para ela que o problema dela estava resolvido. Quando aqui, seja feito para contigo como tu desejas. Quer dizer, ela queria tanto isso que foi feito à vontade dela. Assim também, eu tenho uma fé, uma certeza de que eu vou ser curado. Então, Deus dos céus diz, seja feito conforme a sua fé. É isso. No 29, partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se lá. E vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse, tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram, de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Veja que eles não lembraram da última multiplicação de pães e peixes. Estavam completamente cegos. 34. Jesus disse-lhe, quantos pães tendes? E eles disseram, 7 e um pouco de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, até de mulheres, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco, dirigiu-se ao território de Magdã. Magdã ou Magdala? Assim seja. Olha só, os discípulos não lembraram que ele já havia feito isso antes. Olha, não se esqueça do que Jesus fez. Lembre primeiro de tudo, de onde ele tirou. Nunca se esqueça disso. Isso nos torna grato por tudo que ele já fez. O diabo ele gosta de nos fazer apenas olhar para a circunstância, o problema atual, e esquecer que Deus já foi capaz de nos livrar de coisas ainda muito piores no passado. Então, meu amigo, se ele já fez coisas grandes para você no passado, ele poderá fazer hoje também. Você que precisa manter a fé firme e forte nele, tá bom? Deus continue abençoando e iluminando você. Até o próximo vídeo.